queridos, é uma honra mais uma vez poder estar aqui, trazendo para você uma porção da palavra do Senhor. E eu creio que Deus tem coisas para nós hoje. Tem uma atmosfera diferente neste lugar, nessa noite. Eu creio que existem curas sendo liberadas sobre nós hoje. Existem transformações de vida sendo liberadas sobre nós nessa noite. Existe uma porta aberta do céu sobre este lugar essa noite. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar, mas eu espero que você tenha vindo buscar Jesus. Acima de tudo, acima dos seus desejos, das suas necessidades, eu espero que você tenha vindo buscar Jesus. Porque tudo está nele. Quando você busca Jesus, você tem o pacote completo. Cura, transformação, libertação, mudança de vida, prosperidade, tudo está nele. Você ouviu a Cris falando dos envelopes, e eu estou nessa também, meu envelope está aqui, ainda não preenchi. Mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Coloque como primazia no seu envelopinho verde a presença do Senhor. Acima de todas as coisas. Acima de um emprego, de uma promoção, de uma casa, de um carro novo. Acima de uma conta bancária gorda para você se tornar um abençoador. Acima de saúde, acima de todas as coisas. Coloque a presença de Jesus. E eu creio que se você buscá-lo em primeiro lugar, querido, todas as outras coisas virão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você crê nisso? Você crê de verdade? Mas só quem crê de verdade, diga assim, glória a Deus! Aleluia! Grandes coisas o Senhor fez, querido, e continuará fazendo. Amém? Nós estamos na semana profética, hoje é vou perder o embalo, né? A quinta lâmpada. O pastor teve uma revelação de que cada dia se acende uma vela, uma luz, através da palavra, através dos louvores, existe uma luz sendo acesa para nós. E eu tenho certeza que quando terminar isso, querido, você vai conseguir enxergar tudo mais claro. Deus vai tirar você do quarto escuro da sua vida, dessa área escura, onde tudo está meio nebuloso, virá a luz do Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Nós estamos na semana profética, querido. Você precisa fazer barulho. Profeta faz barulho. Quem espera por alguma coisa faz barulho. Se você está esperando por algo, você tem que começar a manifestar isso dentro de você. Porque tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você terá e fará no futuro já está dentro de você. Você precisa agora manifestar essa presença e permitir que ela atraia para a tua vida aquelas coisas que são de menor valor. Mas tudo vai acontecer quando a presença de Jesus se manifestar através de você. Amém? Tudo está nele. Talvez você esteja aqui nessa noite e o seu clamor secundário, eu vou dizer secundário porque o primário precisa ser a presença e a glória de Deus. O seu clamor secundário é por proteção. Como eu preciso de proteção, Pai. Proteção no meu casamento, proteção sobre as minhas coisas, proteção nos meus pensamentos, proteção sobre o meu ministério, sobre a minha casa. Eu preciso de proteção e eu quero te dizer mais uma vez, tudo está nele, inclusive a proteção. Abre comigo aí em Jeremias 39, 12. Versão não, irmão, está tirando? João Ferreira de Almeida. Não tem? Então, vai. NVI é boa também, amém. Vá buscá-lo.
Amém? Pastora Mariette perdida na Bíblia. É a versão. Ela entendeu errado, não está perdida nada não, vocês estão de zoeira aí. Presta atenção, hein? Já não vai receber o que veio buscar, fica zoando com a pastora. Isso, verdade. O ano que vem, nós estaremos mais uma vez empenhados na leitura bíblica anual. Toda a Bíblia o ano inteiro. E esse ano vai ser uma novidade. 2025 será por ordem cronológica. Eu creio que vai ser algo bem mais divertido assim para você ler, para você entender. Eu tenho certeza que algumas coisas que ainda não estavam bem claras para você vão se tornar assim claríssimas. Amém? Vamos lá. Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Pode passar. Então Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, o comandante da guarda imperial, Nebuzasban, ó, um nome bom, tá cheio de gente grávida aí, ó, Nebuzasdan, nome top. Um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezé, mais um, alto oficial e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda. Até aí, segurei. Queridos, rapidamente vou falar para você. Jeremias era um profeta. E como um profeta, ele não negociava aquilo que o Senhor falava. Jeremias ousou entrar na presença do rei e dizer: o Senhor entregará essa cidade nas mãos dos caldeus. E isso trouxe muita revolta. O rei e os príncipes tomaram Jeremias, o açoitaram, o espancaram. E vai dizer a Bíblia que Jeremias foi jogado numa cisterna de Malquias, que ficava no átrio da guarda. E diz a Bíblia que quando Jeremias foi lançado nessa cisterna, naquela cisterna não tinha água, senão somente lama. Jeremias açoitado agora está no fundo de uma cisterna. A Bíblia também diz que um homem chamado Ebed-Meleque, um eunuco, foi à presença do rei e disse: Senhor, Jeremias não pode ficar lá, não está certo isso, nós precisamos tirá-lo. Isso que foi feito contra ele é uma injustiça, nós precisamos resgatá-lo. Então o rei falou: vá, tome 30 homens e tire Jeremias da cisterna. Então foi lá Ebed-Meleque, a Bíblia diz que ele juntou trapos de panos, fez uma corda e jogou na cisterna para tirar Jeremias. E quando ele puxou Jeremias mais uma vez foi levado na presença do rei. E o rei falou assim: e aí, profeta, ainda existe alguma coisa da parte de Deus para você me entregar? Agora Jeremias está na presença do rei, sujo de lama, misturado com sangue, porque havia sido açoitado e espancado. Ele está mais uma vez na presença do rei, e eu posso ver Jeremias, querido, estendendo aquele dedo de profeta na direção do rei e dizendo: assim diz o Senhor. Deus entregou essa cidade na mão de Nabucodonosor. E ele queimará essa cidade. E tu, rei, será levado cativo. Seus olhos serão furados. As mulheres que sobrarem serão levadas e feitas de escravos. Assim diz o Senhor. E uma grande revolta tomou conta mais uma vez daqueles homens. E eles pegaram Jeremias agora e o acorrentaram. Colocaram Jeremias num tronco, num poste, no átrio da guarda. E mais uma vez, toma-lhe pau. A Bíblia diz que num determinado momento, as tropas de Nabucodonosor invadem aquele lugar. Mas antes que as tropas cheguem, põe lá no 12, por favor. Havia sido liberado da parte de Nabucodonosor um decreto, e ele disse assim: vá buscá-lo e cuide bem dele.
não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Um rei ímpio acabava de liberar uma sentença sobre a vida de um profeta. Vá buscá-lo, não faça nada com ele, não o maltrate, porque é um homem de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que quando o exército da Babilônia invadiu aquele lugar, debaixo dessa ordem de Nabucodonosor, o capitão da guarda tirou a sua capa e lançou sobre Jeremias. Era um sinal de que não era para tocar nele. Isso você encontra numa história paralela. Num estudo com os judeus, eles estão dizendo isso, que aquela capa chamada capa babilônica era a capa que representava uma anistia e uma segurança para Jeremias. Eu quero dizer para você nessa noite que sobre a sua vida não existe uma capa, mas foi derramado um sangue. A sua segurança não é de uma capa, mas é do sangue de um cordeiro, que foi vertido na cruz em meu e em seu favor. Quando então o exército invade, eles olham para aquele homem, ele tem sobre os ombros uma capa que representava para ele proteção. E segue a história dizendo que Jeremias foi liberto, e depois ele escolheu o que ele quis fazer, e amém. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, querido. Sobre a minha e sobre a sua vida, a proteção que nós precisamos, a proteção que o seu casamento precisa, que os seus negócios precisam, que a sua casa precisa, que o seu ministério precisa, não vem da capa das mãos de um homem, mas vem do sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz, derramado por amor a mim e a você. E nessa noite, esse sangue é profético, ele cobre a sua casa, ele cobre a tua vida, e está pronto para dizer, nele estão todas as coisas. A proteção que você precisa está nele, a libertação que você precisa está nele. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Quando o inimigo vier tentar fazer algo contra você, ele vai olhar para você, ele não vai ver uma capa, mas ele vai ver o sangue do Cordeiro, que te livra de todo mal, que protege a tua casa, que te coloca de pé, que te faz seguir um novo caminho. Ah, Jesus! Ah! Glória a Deus! A proteção está nele. Pastor, mas eu não preciso de proteção. Eu preciso é de provisão. A minha necessidade é outra. Mas vou repetir, tudo está nele. Fala comigo, tudo está nele. Tudo está nele. E ele está em mim. Tudo está nele e ele está em mim. Então logo eu posso deduzir que tudo que eu preciso está dentro de mim. Só precisa é manifestar. Pastor, mas como assim? Um dia Deus falou assim, desçamos e façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí ele veio e pá, fez um homem bonito, lindo, como eu. Mas quando ele foi criar a mulher, ele não disse desçamos e façamos. Ele tirou algo de Adão. Sabe o que ele estava sinalizando? Adão, aquilo que você quer já está dentro de você. Deixa Deus tirar de dentro de você aquilo que você precisa. Comece a manifestar a presença de Deus aonde você estiver e tudo vai mudar. Comece a manifestar a presença de Deus onde você estiver e a glória do Senhor te cobrirá. E quando a glória dele vem, enfermidade não permanece, dificuldade não permanece, portas serão abertas, tudo acontece. Pastor, minha causa é provisão. Vou soprar aqui para vocês pensarem que é café, mas é água. Minha causa é provisão.
No livro de 2 Reis, no capítulo 7, não precisa abrir não, irmão, depois é interessante você ler na sua casa, amém? 2 Reis, capítulo 7, vai dizer que o exército da Síria cercou Samaria e impedia a provisão, os proventos de chegar naquela cidade. Já tinha esgotado tudo, os mantimentos, os celeiros estavam vazios. Diz a Bíblia que uma cabeça de jumento era vendida por 20 moedas de prata. Algo terrível. Um dia o rei, inspecionando as muralhas, ele ouve 2 mulheres discutindo. E ele para e fala: o que está pegando aí? Aí uma já vem chorando: ai rei, sabe o que acontece? Essa mentirosa aí. Nós combinamos ontem que mataríamos e cozinharíamos o meu filho para que nós comêssemos, e hoje seria o dela. Mas ela está mentindo, está dizendo que perdeu. Isso é para você entender o nível que estava aquele lugar. 2 mulheres já haviam comido uma criança, o filho de uma delas, cheio. Mulher na Bíblia representa a igreja. E uma igreja que usa os seus filhos, aquilo que gerou, para se alimentar, não vai permanecer de pé. Aquilo que o Senhor permitiu que você gerasse dentro de você, não vai te servir de alimento. Existe uma voz profética sendo gerada dentro de você. Não é para você se alimentar dela, mas é para você a expô-la para o mundo. Voz profética. Uma igreja com voz profética. Pastor, talvez então a minha necessidade, como eu disse, é provisão. A Bíblia diz que na porta da cidade, 4 leprosos estavam conversando. Estavam sentados na porta. 4 leprosos. Homens considerados imundos. Antes, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Ô Kleber, ajuda eu. Oscar, você também. Ó que time. 4 com 5 salão. Futsal. A Bíblia vai dizer que 4 homens estavam na entrada da cidade. 4 homens acometidos por lepra. E eles conversavam entre eles e diziam assim: cara, vamos sair fora, porque aqui eles não vão deixar a gente entrar. Se nós entrarmos aqui, eles vão nos matar. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá para o acampamento sírio. Porque se a gente for lá, eles nos receber, a gente come. Se eles quiserem matar a gente vai morrer mesmo. Então, morto por morto, truco, vamos lá. E eu imagino 4 leprosos, grudam 6 aí, abraça, faz comunhão, se apresenta. Eu imagino 4 leprosos andando juntos. Andando. Leproso não anda assim não, leproso anda arrastando o pé, ó. 4 leprosos andando juntos, ele para e fala assim: opa, caiu sua orelha aqui, peraí. 4 leprosos andando juntos, fica aí. A Bíblia diz, vai andando aí, leproso. A Bíblia diz que enquanto esses homens andavam, lá no acampamento sírio, eles ouviram barulho de exército. Eles ouviram barulhos de carros e cavalos. A Bíblia está dizendo que 4 homens leprosos, enquanto caminhavam em busca de alimento, homens leprosos, o arraial do inimigo começou a ouvir barulho de exército, e eles falavam assim: provavelmente o rei conseguiu se juntar a outros exércitos, e eles estão vindo para cima de nós. Pode vir para cá, gente, daqui a pouco eles estão lá fora.
Provavelmente o rei conseguiu juntar um exército e está vindo na nossa direção. Vem andando igual o leproso aí agora. Eu imagino um capitão, mas segura aí, vocês estão andando muito rápido, acabou de cair uma perna aí. Eu imagino um capitão mais experiente. Quando ele ouve alguma coisa, ele põe o seu ouvido no chão. E o que ele ouve é: se coloque de pé. Vamos participar todo mundo. Nós estamos numa semana profética. Amém? Levante sua perna esquerda, Cico Biuá. Bate forte no chão. De novo. De novo. Vai marchando. Não, vocês não. Só o povo. 4 leprosos a caminho de um arraial. E que o rei está ouvindo é um barulho de uma marcha de um exército que não se pode parar. Você não está entendendo, querido? Talvez na tua vida algo assitiou você, mas nessa noite, o que o inimigo está ouvindo é o barulho de uma marcha, é o barulho de quem marcha, é o barulho de quem marcha. Ah, Senhor, nós não vamos ficar parados, nós vamos marchar, marchar, bate forte esse pé, marchando. E lá no arraial, não para não. Depois aí no crossfit está todo mundo violento. Agora para marchar, lá no arraial, a mesa dos inimigos começa a tremer. Começa a cair coisas. Por quê? Porque era tão forte a marcha que um terremoto veio naquele lugar. Eu imagino, querido, aqueles homens lá olhando um para o outro e falando: vamos embora. E eles vão embora. Eles vão embora, eles largam tudo para trás. Pode sentar agora. Dá uma salva para o irmão que está do seu lado, que marchou legal aí. E os leprosos continuam vindo. E eles já foram embora. E aí eles chegam na cidade. Eles chegam num acampamento. E lá eles vão numa tenda. E a necessidade deles era de provisão, eles estavam com fome. E lá no acampamento diz que eles encontraram mesas com pães, com vinho. Encontraram cavalos, armas, peças saqueadas. Deixa eu te falar uma coisa. 4 leprosos colocaram um exército para correr. 4 homens leprosos colocaram um exército para correr. Obrigado, gente. Deus abençoe. Uma salva de palmas para os irmãos aqui, gente. 4 homens fizeram que um exército debandasse. E eu imagino aqueles homens entrando na tenda, encontrando vinho, encontrando pão. E como o nosso Deus é um Deus de eternidade, eu creio que naquele momento uma inspiração de Deus já aconteceu, já foi liberado, mas chegou em nós há pouco tempo atrás. Porque eu creio que naquele momento aqueles homens olharam para aquela mesa e um sentimento os invadiu. Mais ou menos como aquela canção que diz: a tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Deus já tem uma mesa estabelecida para você. Já existe uma mesa posta para você. Uma mesa onde a sua provisão está. Ô pastor, onde está essa mesa? Está dentro dele, porque tudo está nele. E onde ele está dentro de você. Então a provisão que você precisa já está aí dentro. Você tem só que manifestá-la, colocar para fora. A tua mesa cura. E tem um lugar para você. Então, se a sua questão é proteção, existe o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Se a sua questão é provisão,
Deus já colocou os inimigos para correr e já tem uma mesa preparada para você. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa ir ao encontro dele. Você precisa ir aonde ele está. Você precisa buscá-lo de todo o coração. Você precisa estar com ele acima de qualquer circunstância. Em Marcos, no capítulo 3, verso 13, a Bíblia vai dizer que Jesus os chamou para estar com ele. Antes de enviá-los, Jesus os chamou para estar com ele. É o que nós precisamos, estar com ele. Construirmos o nosso altar secreto na presença dele. Estar com ele é a chave. Estar com ele acima de qualquer circunstância, além da necessidade. Estar com ele o tempo todo. Estar com ele quando a única coisa que temos é frustração e decepção. Estar com ele. Essa é a chave. Muitas vezes a frustração, a decepção, a dor, a angústia, a necessidade vai nos roubar da presença dele. Mas é preciso nos lembrarmos que para Jeremias tinha uma capa, para nós existe o sangue, que para os leprosos tinha lá um banquete preparado, mas para nós também, filhos de Deus, saudáveis na presença do Senhor, existe uma mesa preparada. E eu quero falar com você sobre esses momentos de decepção, momentos de frustração. João capítulo 21, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Segura aí para nós. Eu vou pescar. Foi uma frase dita por Pedro. Queridos, quase dá para ouvir a alma de Pedro gritando e dizendo: antes eu não tivesse seguido esse Jesus, antes eu tivesse permanecido na minha embarcação, porque esse eu vou pescar demonstra toda a frustração e toda a decepção, porque aqui Jesus já havia morrido. Eu vou pescar. Sabe como é que eu enxergo isso? Eu vejo Pedro e os seus amigos assentados em algum lugar, cabeça baixa, sem assunto. Pedro catando umas pedrinhas no chão, jogando assim, meio triste. E de repente ele fala: eu vou pescar. De repente ele toma uma decisão e diz: eu vou pescar. Este eu vou pescar está carregado de frustração. Este eu vou pescar a gente pode traduzir por: eu vou para um lugar onde eu tenho controle. Eu vou para um lugar, para uma situação onde eu governo, onde eu entendo. Eu vou para um lugar onde a decepção não me cerca. Eu vou pescar. É carregado de: deixa quieto. Antes eu tivesse permanecido aqui na minha, não tivesse me envolvido com esse negócio de Jesus aí. Antes eu tivesse ficado na minha, porque eu achei que era Ele. Eu achei que era Ele.
meu sonho morreu, eu vou pescar. E nós estamos falando de um homem que viu, que estava com ele quando a mulher do fluxo de sangue recebeu a cura. Nós estamos falando de um homem que estava com ele quando Jesus, com uma palavra, trouxe de volta a vida à filha de Jairo. Nós estamos falando de um homem que estava andando com ele quando de repente eles encontraram um cortejo fúnebre e Jesus foi lá, colocou a mão no esquife e devolveu um filho para a mãe. Nós estamos falando essa frase, eu vou pescar, saiu da boca de um homem que esteve parado na porta do túmulo de Lázaro, quando ele ouviu Jesus dizer: Lázaro, sai para fora. Nós estamos falando de um homem, querido, que viu Jesus operar diversos milagres, mas de repente a alma dele está abatida por demais. Então ele decide num ímpeto voltar. Pedro não foi beber, Pedro não foi usar droga, mas ele resolveu voltar para uma vida natural, para uma vida comum. Ele disse: eu vou pescar. E foi com eles, os outros discípulos também disseram: vamos nós com você, bota aí. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Me parece que Pedro não era muito bom de pesca também não, né? Porque tudo que a gente lê, ele não pescou nada. Vou voltar para aquilo que eu sou bom. Há controvérsias. Porque toda hora que eu vou ler lá, não pescou. Tem que ver uma pesca maravilhosa. Sabe? Bom, vamos deixar as habilidades de Pedro para outra hora, né? Mas Pedro resolve voltar para uma vida comum. Deixa lá, irmãozinho. Ajuda o pai. Eles entraram no barco, mas não pescaram nada. Depois de uma noite inteira lançando redes, eles não pegavam nada. Depois de uma noite inteira, Pedro lá lançando as redes junto com os discípulos, eu fico imaginando assim, já que ele era o bigode grosso do negócio, eu acho que ele olhou para os discípulos e falou assim: olha aqui, aprende como é que faz. Aí ele pegava a rede, ó, aí a rede abre assim, é bonito, cai na água, ele vai puxando, vai chegando perto, vazia. Ele fala: não, é que eu joguei errado, eu vou jogar de novo. Aí vai mais longe. Aí ele olha e fala assim: é que tem que esperar afundar mais um pouquinho, que é mais no fundo que os peixes ficam. E aí ele espera afundar um pouquinho e ele começa a puxar. Vazia. Eu imagino Pedro nesse cenário. Agora, além de decepcionado, ele estava fracassado também. Agora, além de frustrado, ele estava abatido. Porque ele decide voltar a pescar, mas não pesca nada. Bota lá, à frente. E ao amanhecer, em outra versão vai dizer assim: logo de madrugada, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Aqui tem algo que me pega, cara. Nós estamos falando dos discípulos, homens que andaram com ele, homens que viram 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão, homens que viram Jesus transformar água em vinho, homens que viram Lázaro voltar à vida. De repente,
Eles olham para a praia, tem um homem de pé, mas eles não o reconhecem. A frustração, a decepção, às vezes faz isso conosco. Nos impede de reconhecer Jesus agindo na nossa vida. Nos impede de reconhecer a presença de Jesus na nossa vida. E eu quero chamar a sua atenção, porque pode ser que você esteja passando por algo que seja semelhante a uma decepção, uma frustração. Mas em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, os teus olhos espirituais serão abertos e você vai reconhecer a presença de Jesus, mesmo no meio dessa dor, mesmo no meio desse caos. Em nome de Jesus. Eles olham para a praia e não reconhecem, eles veem um homem lá parado, mas enfim, eles não sabem de quem se trata. Então Jesus perguntou para ele: filhos, vocês têm algo para comer? Porque aqui, a distância entre Jesus na praia e o barco era de 200 côvados, diz a Bíblia, mais ou menos uns 100 metros. Então Jesus, ali na beira da praia, ele olha para o barco naquela direção e fala: filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Jesus também, ele gosta de dar uma zoada, né? É como se ele estivesse dizendo assim: ô, pescaram alguma coisa? O cara não pegaram nada. E ele sabe. Vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles responderam: não. Então Jesus disse assim: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Vamos ler de novo isso aqui? Jesus está num cenário de frustração. Jesus está na praia falando com homens que não pescaram nada a noite inteira. Deixa eu te dizer algo: noite aqui não está dizendo de 12 horas sem sol. Noite aqui está dizendo de um período da tua vida, da minha e da sua vida, onde nada parece acontecer. Noite aqui está dizendo de um período na minha, na sua vida, onde a frustração é muito grande, onde a decepção é muito grande. Mas eu quero dizer algo para você: a alegria vem pela manhã. Você pode passar um período na sua vida de dificuldade, de decepção, de frustração, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar num momento de dificuldade, de frustração, de decepção, mas o sol da justiça está na praia, olhando para você e dizendo assim: tem alguma coisa para comer aí? Oh! É Jesus olhando para o seu momento de dor, é Jesus olhando para a sua hora da frustração, é Jesus olhando para o seu momento de nada e querendo compartilhar algo com você. Ei, Jesus está dizendo assim: existe algo com você que eu quero. Você tem alguma coisa para me oferecer? É hora de você falar assim: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Eu me entrego para ti, Senhor. Isso é tudo que eu tenho. Jesus, ele não vem na sua vida, querido, apenas nos momentos de sucesso. Não, ele visita você nos seus dias de nada, nos seus dias de rede vazia. Ele se apresenta. Eu acho interessante que diz que eles não reconheceram. A frustração faz isso com a gente. A decepção faz isso com a gente. As pancadas da vida faz isso com a gente. Existe um momento que você olha para dentro da sua vida e você não consegue encontrar Jesus.
Existe um momento que você olha para dentro de si e você não consegue achar Jesus. Existem momentos que a gente vem para a igreja por vir. A gente canta uma música, um louvor aí no automático. Levanta as mãos, bate palma. Mas a verdade é que no culto da segunda-feira, no seu culto cotidiano, você não consegue encontrar Jesus. Você não consegue reconhecer Jesus no meio da dor, no meio da angústia. Mas a boa notícia é, Ele está na praia. Lancem a rede. Assim os fizeram. E não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Pode passar. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Quem é o discípulo a quem Jesus amava? Quem sabe? Quem? João é um carudo, né? Ele se refere a ele mesmo como o discípulo que Jesus amava. É um cara de pau, né? É convicto, né? Convicção, gente. Imagina se você falando de você mesmo. O filho que Deus ama. O amigo de Jesus. Você falando de você. Convicção. Isso é certeza de fé. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Existem pessoas na embarcação de Pedro que é interessante você olhar e questionar o que estão fazendo lá. A Bíblia diz que Mateus estava lá. O que um cobrador de imposto está fazendo numa embarcação de pesca? Existem pessoas na vida natural de Pedro, para o lugar para onde ele voltou, que às vezes você olha e fala: o que fulano está fazendo ali? Mas no meio dessas pessoas existia um íntimo, João. E João, quando ouviu a direção, João logo disse: é o Senhor. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você o seguinte, querido: nos seus momentos de dor, nos seus momentos de decepção, nos seus momentos de frustração, de fracasso, tenha pelo menos um íntimo do seu lado que vai apontar Jesus para você. Tenha pelo menos um íntimo do teu lado para dizer: o Senhor na tua vida, eu sei onde Ele está. Vem cá, vamos orar, vamos nos dobrar o nosso joelho, vamos levantar as nossas mãos, vamos clamar, vamos entregar a Ele um clamor, porque Ele vai se manifestar. Um íntimo. A voz de um íntimo muda cenários. Tem íntimo aqui nessa noite? Tem íntimo aqui nessa noite? Amém? A voz de um íntimo muda cenários, querido. Eu quero dizer para você o seguinte: em 2024, você como íntimo teve uma voz que só murmurou, que só reclamou, que só disse coisas ruins. Em 2025, você vai entender que a voz de um íntimo pode mudar o cenário da sua vida. A voz de um íntimo pode fazer algo acontecer. A voz de um íntimo pode abrir portas para você. Oh! Vocês estão na semana profética mesmo? Vocês estão acreditando nisso? Esteja atento à voz que te instrui. Uma palavra de Jesus muda tudo. Uma noite inteira pescando e puxando rede vazia. Uma noite inteira pescando e puxando rede vazia. Uma noite inteira pescando e não trazendo nada.
Aliás, eu até acho que ele trazia algumas coisas. Devia vir galho, bota velha, sandália. Devia vir uns trem assim desse jeito para a embarcação dele. A noite inteira pescando e trazendo só coisas que não serviam para dentro do barco. Mas a voz dele muda tudo. Se você ouvir a direção do Senhor, Ele vai fazer com que essa pesca aconteça, com que tudo mude. Lancem a rede do lado direito. É a instrução do Senhor para você, para mim. Esses dias eu estava lá na casa do José, esposo da Nailde, e nós estávamos conversando. Ele tem um lago lá, e o lago dele era transparente. Eu não vi essa fase, mas ele contou que o lago era transparente, que você via os peixes, tudo lá. E agora, por conta de um mangueiro que tem perto, começou a ir umas impurezas para o lago tomou uma cor mais turva. Então você não enxerga o peixe, mas o peixe está lá. Vou repetir para você. Você não enxerga o peixe, mas o peixe está lá. Eles estavam pescando, a rede voltava vazia, voltava cheia de entulho, mas o peixe está lá. O que eles precisaram fazer? Eu acredito que eles estavam jogando a rede desse lado aqui, e quando ouviram a instrução, jogaram para o lado direito. Amém? É isso que vocês entendem também? Estamos juntos? Então ele está jogando a rede aqui, e daqui só está vindo rede vazia, só está vindo entulho, só está vindo coisa que não presta, que não serve. Jesus olha para eles e fala: joga a rede do lado direito. Eles mudam a posição e começam a lançar a rede, e aí a rede começa a ficar pesada. Eles começam a puxar e a rede está pesada. Não consegue uma pessoa só, vem outro discípulo ajudando, e eles estão puxando, e a rede está pesada. Eu falo algo para você, querido: basta você se reposicionar, que Deus vai te dar a direção e vai falar para você aonde estão os peixes da sua vida. Reposicionamento. Foi dito aqui pelo pastor Diego que Deus, ele reage. Eu sempre disse aqui que Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Então a resposta que você dá a Ele, Ele responde você nisso. Um posicionamento. Se tudo que você fez no ano de 2024, tudo aquilo que deu errado, você vai precisar ouvir a direção do Senhor e mudar a sua posição no barco, porque o peixe está lá. O peixe continua lá. Um reposicionamento, uma obediência, muda todo o cenário, querido. Vamos lá. É o Senhor, João disse. E Pedro, ouvindo, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Tem algo interessante e engraçado nisso. Quando João olha, diz: é o Senhor. Pedro para. Eu imagino Pedro ajudando a puxar a rede. Mas quando ele ouve: é o Senhor, e ele vê aquela rede, e ele começa a juntar as coisas, ele fala: peraí. Ele deu uma direção, João o reconheceu, agora a rede está cheia. Só pode ser ele. Só pode ser ele. Ainda que ele não o tenha reconhecido na sua essência, mas ele falou: só pode ser ele. Eu sei das coisas que ele faz, eu andei com ele. Eu imagino Pedro ajudando a puxar aquela rede, querido. E a rede está pesada, a rede está cheia de peixe. E de repente ele para, e ele fica olhando na direção da praia. Ele vê Jesus, e ele então reconhece. Eu creio que o coração dele começa a arder, ele começa a se inflamar. E ele fala: é o meu Senhor, eu quero, é o meu Senhor. E Pedro se joga na água e vai nadando na direção de Jesus. O que nós podemos aprender com Pedro agora, que se lançou no mar,
deixando para trás a rede cheia de peixe, o barco cheio de peixe. Afinal de contas, nós começamos a história dizendo que esse homem disse para os seus amigos: eu vou pescar. Então tinha algo que ele queria, tinha algo que ele estava buscando. Ele queria peixe, ele queria encher o barco dele de peixe. Mas quando ele vê o barco dele cheio de peixe, ele se joga no mar, porque ele está pensando assim, querido: agora Pedro foi afetado por quem Jesus é, e Pedro está nadando e está pensando: mais do que as bênçãos, eu quero estar junto dele, mais do que um barco cheio, do que rede pesada, mais do que tudo que ele possa me oferecer, eu quero é ele. Eu vou na direção dele, eu largo para trás o meu barco, eu largo para trás as minhas bênçãos, eu largo para trás tudo aquilo que eu estava pedindo, porque quem me interessa é ele. Jesus está disposto a te dar tudo aquilo que você tiver disposto a abrir mão por ele. Você entendeu? Jesus está disposto a dar para você tudo aquilo que você for capaz de abrir mão por ele. Pedro estava nadando, não sei se de braçada ou mergulhando, mas o coração de Pedro estava dizendo: o Senhor vale mais para mim do que essa rede cheia. O Senhor vale mais para mim do que esse barco cheio. O Senhor vale mais para mim do que uma oportunidade de emprego. O Senhor vale mais para mim do que uma conta bancária abastada. O Senhor vale mais para mim do que qualquer coisa. Eu quero é o Senhor. Semana profética. O envelopinho vermelho, todo mundo está disposto a abrir mão dele, amém? Você está disposto a abrir mão do seu envelope verde pela presença dele? Grandes coisas ele fez, e ele fará. E aí eu te pergunto: e se ele não fizer? E se ele não fizer? Você está preparado para ouvir um não de Deus para o seu envelope? Ô pastor, semana profética, domingo, estou buscando umas bênçãos. Alivia. Eu troco tudo, querido. Eu abro mão de tudo para estar na presença dele. Nenhuma bênção que ele pode me dar vai vencer o meu desejo de estar com ele. Não troque Jesus. Não abra mão de Jesus na tua vida. Pastor, mas eu preciso de uma cura. Escolha Jesus. Pastor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma porta de emprego, a situação está terrível na minha vida. Escolha a presença de Jesus. Abandone o seu barco, abandone as suas redes, deixa tudo para trás se for preciso, mas nada na direção dele. Vá ao encontro de Jesus, querido. Nenhuma decepção pode ser maior do que o desejo de se lançar aos pés dele. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Escolha Jesus. Tome essa decisão no dia de hoje. Escolha por Jesus. Ainda que a sua alma grite, ainda que a sua necessidade grite dentro de você, dentro da tua casa, não abra mão de Jesus, porque tudo está nele, tudo está dentro dele.
Quando Pedro chegou ao encontro de Jesus, passa para mim, por favor. Pedro se lançou ao mar e os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixes sobre brasas e um pouco de pão. Pedro foi nadando de braçada ao encontro de Jesus. Abriu mão daquilo que ele foi buscar, daquilo que ele estava procurando. Abriu mão dos peixes, de uma pesca extraordinária. Abriu mão disso, e quando ele chega na praia, a Bíblia diz que tinha ali uma fogueira. E o que Pedro foi buscar no mar? O quê? O que Pedro foi buscar no mar? O que Pedro largou para trás? E o que Jesus tinha em cima de uma fogueira? Jesus está disposto a te entregar, a dar nas suas mãos tudo aquilo que você estiver disposto a abandonar por Ele. Ah, queridos, eu imagino Pedro saindo da água, ele olhando para aquele lugar. Jesus está lá numa fogueira, e tem um peixinho assado prontinho para ele. Enquanto Pedro nadava, Jesus preparava um peixe. Eu quero dizer algo para você. Não importa a circunstância da tua vida, não importa o tamanho da tua dor, não importa a sua frustração, quando você dá um passo na direção dele, ele já começa a preparar a sua bênção, porque tudo está nele, tudo está nele. A cura está nele, a libertação está nele, a prosperidade está nele, a abundância está nele, a saúde do seu casamento está nele. E quando você decidir, querido, na tua alma, no teu espírito, decidir dizer: eu quero Jesus, eu quero Jesus, é por Ele que eu me lanço nesse mar. Eu fico imaginando Pedro, pastor Fernando, se lançando no mar, que dias atrás ele andou sobre ele, que nós estamos falando da mesma água. Dias atrás Pedro havia andado sobre as águas, agora ele está olhando e falando: não me importa mais, eu não estou nem aí para viver esse milagre, porque eu quero é Ele. Mais do que andar sobre as águas, eu quero estar com Ele. Mais do que os meus peixes, do que a minha bênção, do que a minha vitória, do que a minha vitória financeira, do que a restauração da minha saúde, mais do que tudo eu quero é Jesus. Mais do que tudo que você possa pedir, que você esteja precisando, deseje Jesus. Quando você abrir mão dos seus sonhos por Ele. Pastor, é errado então pedir? Não, querido, a minha lista é grande. Minha lista é grande, mas a minha prioridade é Jesus. E quando você estiver disposto a abrir mão do seu envelope por Ele, dos seus pedidos por Ele, você vai olhar onde Jesus está e Ele já tem algo prontinho para te servir. Fala: pega aqui. Não, mas pega aqui. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você quer. Pega aqui. Jesus vai servir você hoje, vai trazer algo novo na tua vida. O ano de 2025 precisa ser conhecido pela voz do íntimo. E você precisa marcar o ano de 2025, o ano profético, como um ano que você abriu mão de tudo por Ele. Abriu mão de tudo.
porque Ele me importa mais. Feche seus olhos um pouco. Jesus está aqui nessa noite. Vá ao encontro dele. Deixe as suas bagagens para trás. Ele é muito maior. Ele é muito maior. Existe um nível muito mais alto. Para nós estarmos com Ele. Um povo, continua de olhos fechados. Um povo que caminha junto, que queima junto, em um lugar agora então chamado de cultura do reino, precisa entender que existe um nível muito mais alto. Precisa viver verdadeiramente uma busca apaixonada por Jesus. Lançar-se ao mar. O mar onde Pedro foi abençoado e trouxe uma rede cheia, é o mesmo mar onde ele não havia pegado nada. Existe uma área na tua vida que é de frustração e é de decepção. Mas é nessa área, nessa mesma área, que Jesus vai te levantar, que Ele vai usar você, que Ele vai restaurar o seu ministério, que Ele vai te dar uma pesca, porque a pesca maravilhosa para a igreja é aquela onde Ele teve que chamar os outros barcos. Mas a pesca maravilhosa de Pedro é aquela que ele abriu mão por amor a Jesus. Jesus está disposto a entregar para você tudo aquilo que você estiver disposto a devolver para Ele. Olha aqui para mim. Imagina a cena. Pedro, a fogueira, os peixinhos ali assando e Jesus. Atrás de Pedro tem um mar. Amém? Amém? Pedro, a fogueira e Jesus. A Bíblia diz que Pedro lançou-se ao mar e foi nadando na direção de Jesus. E quando os outros discípulos atracaram o barco, Pedro já estava comendo um peixe. A Bíblia diz que Pedro, voltando e subindo no barco, descarregou a rede. Então Pedro já estava num banquetezinho com Jesus, quando de repente, por trás dele, ele ouve um barulho.
é uma embarcação chegando. E ela está carregada. Porque eu quero dizer algo para você. E por isso você já pode fazer uma festa na sua vida. Uma festa nesse lugar. Você pode jogar a cadeira para cima. Pedro, quando escolheu por Jesus, ele entendeu o que diz Deuteronômio capítulo 28, verso 2, quando diz: as bênçãos do Senhor te seguirão. Pedro abriu mão de um barco cheio de peixes, foi estar com Jesus, e de repente por trás dele, tudo aquilo que ele estava buscando, ele olha e está ali. Oh, meu querido, eu quero dizer para você o seguinte: se você escolher correr atrás de Jesus, ao invés de correr atrás das bênçãos, as bênçãos vão ter que te perseguir, elas vão ter que andar atrás de você. Oh, eu não sei você, mas se a bênção quiser me alcançar, ela vai ter que correr muito, porque eu estou desesperado por Jesus. Se as bênçãos quiserem ser abençoadas, elas terão que me alcançar, porque eu decidi por Jesus, eu abro mão de tudo por Jesus, porque a minha vida pertence a Ele, e a palavra do Senhor diz: as bênçãos do Senhor te seguirão. Aleluia! Se coloca de pé, querido. Escolha por Jesus. Um ambiente de frustração, de decepção, nós somos levados a viver um ambiente de morte até dentro de uma área da nossa vida. Mas eu volto a repetir: escolha por Jesus. Você pode levantar sua mão para cima assim e dizer assim: eu escolho por Jesus. Eu escolho por Jesus todos os dias. Mais do que as bênçãos, mais do que tudo, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Aleluia. Talvez hoje você precisa fazer isso na sua vida. Você precisa abrir mão de algumas coisas e escolher por Jesus. Você precisa abandonar algumas coisas e ir nadando até Jesus. Talvez hoje você precise tomar uma decisão que diz assim: nada vai me parar, eu vou até Jesus. Se você é uma pessoa que decidiu largar as suas redes para trás e vir ao encontro de Jesus, eu te convido a vir aqui na frente. Eu não sei do que você precisa, mas eu sei que Ele é muito maior. Ele é muito maior.